Olá, muito bom dia, meus queridos e amados irmãos, paz seja convosco, glória a Deus por esse dia, glória a Deus por essa série de reflexões aqui no canal O Reino em Pauta, queridos, falando sobre o caminho do ouro, levando você a entender um pouco mais sobre esse caminho glorioso, e nós estamos na carta de Paulo aos Filipenses capítulo 3, meus amados irmãos. Eu falei um pouquinho aqui do que Paulo está falando sobre a circuncisão, né? Cuidado com a falsa circuncisão, e Paulo continua no 3 dizendo, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Gente, eu admiro a forma que Paulo está falando aqui e quero pontuar para vocês pelo menos 2 ou 3 pontos nesse texto. Paulo diz, pois nós é que somos a circuncisão. Ele não está falando nós é que temos a circuncisão. Nós é que somos a circuncisão. Vamos entender isso? Irmãos, a criança judeu ou judia, ela tinha que ser, o menino tinha que ser cortado o prepúcio, né? Feito uma pequena incisão, uma cirurgia, né? Então aí Paulo diz assim, nós somos a circuncisão. Nós não temos a circuncisão, nós somos. Por quê? Porque Cristo nos circuncidou. Olha que louco, irmãos. Cristo fez uma obra completa. Cristo pagou nossa dívida. Cristo pegou eu e você de onde estávamos e nos colocou em Deus. Gente, isso é extremamente maravilhoso, extremamente profundo. Eu quero que você pontue no seu coração isso. Que você entenda quem é você, que você saiba o amor e a grandeza de Deus em comprar você, te fazer povo seu e ovelha do seu pasto, te fazer um homem diferente, um homem cheio da presença gloriosa de Deus, um homem abençoado, fortalecido pela presença de Deus. Isto é extremamente profundo. Abra o teu coração para entender o que Deus está falando neste momento, queridos. Paulo diz então, nós somos a circuncisão, oh aleluia, nós que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. Por que ele não escreveu, nos gloriamos em Jesus Cristo? Ele está aqui, irmãos, entendendo, e eu posso pontuar para você, ele está querendo dizer assim, nós que temos Deus dentro de nós, nós gloriamos nesse Deus. Por isso que somos a circuncisão, porque esse Deus está dentro de nós. Esse Deus não está na nossa frente apenas, ou acima apenas. Ele está dentro de nós. Então é Cristo Jesus. Nós nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Nós sabemos que a carne existe, mas não temos confiança nela. A nossa confiança está em Cristo, aleluia. Gente, isso é maravilhoso e profundo. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Gente, aqui Paulo faz um feedback da vida dele, o que ele era. Você viu a importância que ele tinha na lei? Você viu como ele observava a lei na sua totalidade? Só que tem uma coisa, irmãos, o que adianta o homem ter toda a lei dentro dele e não ter a presença gloriosa de Deus? Paulo foi circuncidado, ele falou que é o 8º dia, mas agora ele falou no contexto que eu li, ele falou nós somos a circuncisão. Quando ele falou nós somos a circuncisão, ele está falando para mim e para você. Nós somos a circuncisão. Cristo entrou em nós, Cristo fez uma obra em nós, Cristo fez uma operação em todo o nosso sistema, e metabolicamente hoje nós temos um mover glorioso de Cristo em nós, a unção poderosa de Cristo em nós, a vida governante de Cristo em nós. Hoje, eu e você podemos levantar a cabeça e dizer, Jesus Cristo
é o nosso Senhor. Nós somos vencedor por Ele, com Ele, para Ele, glória a Deus. Jesus é o Senhor. Queridos, é muito importante você entender o que Deus está falando. É muito importante pontuarmos em nosso interior quem somos diante dessa palavra revelada. É muito importante atentar se nós estamos seguindo ainda um preceito humano. Porque a religião, ela estabelece preceitos. E esses preceitos nos levam, amados irmãos, a guardá-los como nossos próprios conceitos. E a partir dos nossos conceitos, então, nós revelamos e colocamos as pessoas como ensinamento. E é aí que nós temos grandes problemas. Deus é Deus. Deus não é confusão. Deus é Deus. Deus é amor. Deus não é desamor. Deus é amor. Deus é equilíbrio. Deus é vida. Deus é paz. Deus é a glória dos céus na terra compartilhada com o homem. Deus é o homem andando na terra sob o governo de Deus. Deus é o homem na terra liberando Deus. Aleluia! O homem na terra marcado, ministrado, abençoado para abençoar. Deus é isso. Deus não é religião, Deus não é nomenclatura, Deus não é sistema, Deus não é costume, Deus não é, amados irmãos, estátua. Deus é Deus, presente, vivo, poderoso, abundante, governante, glorioso, habitando em mim e você, para a glória do seu nome. Então Paulo, irmãos, tem essa convicção aqui, quando ele revela a vida dele, como ele era, como que aconteciam as coisas, e ele revela dizendo, amados irmãos, o que ele é, o que ele sente agora, né? Paulo diz assim, então, eu era assim, a lei, né? Segundo a lei, olha, quanto ao zelo, né? Eu fui perseguidor da igreja. Então ele perseguia a igreja por zelo. Ele obedecia a lei à risca. Quando ele perseguia a igreja, ele dizia, puxa, estou fazendo um grande trabalho, né? Porque eu tenho zelo pela lei. Gente, ele confundiu as coisas. O homem natural sempre confunde as coisas. E como eu disse já hoje, quando Deus encontrou com ele, a primeira coisa que Deus fez foi cegá-lo. Ele não conseguiu ver, até que alguém foi lá e pôs as mãos nele, na cabeça dele, para que ele pudesse ver. Esse alguém que foi lá era alguém de Deus, enviado por Deus. A visão, irmãos, ela é ministrada por Deus. A igreja tem o comprometimento e o compromisso de liberar a visão. Por isso, a palavra diz, bem-aventurados são aqueles que quando o Senhor voltar os achar fazendo assim. Fazendo assim como? Irmãos, liberando a vida, liberando a visão, liberando o Espírito, liberando a presença de Deus, liberando a palavra de Deus. Esse é o encargo da igreja. É o encargo do homem de Deus, da mulher de Deus. Irmãos, o encargo não é liberar a denominação, não é liberar a minha verdade, a minha doutrina, o que eu acho, o que eu deixo de achar. Não é liberar o meu estatuto como lei para todos vocês, mas liberar a palavra libertadora de Deus, a palavra curadora, a palavra que salva, a palavra que levanta. Esse é o meu encargo. Portanto, você e eu precisamos entender isso com muito mais profundidade. Precisamos atentar com mais diligência para as coisas que temos aprendido. Agora, me deixa maravilhado, irmãos, que Paulo fala aqui. No versículo 7, ele revela algo muito forte, algo que faz parte agora do DNA de Paulo. Porque eu estou falando sobre o caminho do ouro. Estou falando que o ouro é a natureza de Deus. E essa natureza, esse ouro, irmãos, ele está dentro daqueles que creem. Agora você vê no versículo 7 aqui, a diferença de um Paulo quando perseguia a igreja e a diferença de um Paulo quando recebeu a vida. A diferença de um Saulo para um Paulo. Então, o versículo 7 diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Vamos entender isso? Aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele não falou por causa de Jesus Cristo. Ele falou por causa de Cristo. Então aquilo que para mim era lucro. Você já imaginou a verdade de Saulo? Né? Ele achava que tinha uma verdade imensa, que era a lei de Moisés. Ele era obediente à lei. Mas agora quando a vida entrou, irmãos, ele disse que passou a considerar aquilo como perda.
Ele não considerou mais a forma que ele considerava, aquela tradição antiga, né? Ele agora, irmãos, considera como perda. Sabe por quê? Por causa da glória de Deus. Olha, eu vou ler de novo para fazer o versículo 7. Ele diz assim, ó, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, Cristo faz uma mudança radical. Você crê que Ele pode fazer uma mudança radical na sua vida agora? Talvez você esteja sofrendo com uma situação que já perdura por 5 ou por 10 anos e você não está conseguindo sair dessa situação. E o que Deus fala no meu coração é que você está exatamente no ponto da mudança. Sabe quando a gente vai chegando à divisa? Deus manda te dizer que você está chegando à divisa para resolver aquilo que você precisa resolver. Saulo estava prejudicando a igreja, até que Cristo encontrou com ele. E quando Cristo encontrou com ele, tocou nos seus olhos. A visão foi transformada. Você precisa ganhar uma nova visão. Eu preciso ganhar uma nova visão todos os dias. Cristo é novidade de vida. Cristo é a visão. Então, se você acreditar, eu vou orar agora por você, e você vai ter essa mudança na sua vida. Você vai receber essa mudança e Deus vai honrar de forma tremenda a sua vida. Pai, obrigado por esse momento. Eu abençoo teu filho e a tua filha. Eu quero que o Espírito Santo ministre os meus irmãos neste momento. Que a glória de Deus toque, que a glória de Deus ministre. Pai, nós estamos orando e liberando sobre os teus filhos, neste momento, a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Fica com a tua igreja. Opera grandemente. É o meu pedido, Pai, para a tua glória. Amém. Amados, que Deus te abençoe grandemente. Fica firme nesse propósito, tá bom? Nos vemos amanhã. Um beijo no seu coração.